Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Muito bom, com muita alegria, né, que estamos aqui toda quinta-feira para buscarmos mais conhecimentos, para trazermos luz à nossa mente, à nossa consciência. Então, hoje vamos falar. Deixa só eu dar uma. Ok, vamos lá. Então, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Vanice e eu faço parte do grupo Espírita Fraternal Recomeço, que fica localizado ali no bairro de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Nós estamos já funcionando com atividades toda segunda-feira, às 20 horas. E na quinta-feira a gente faz aqui um complemento, né? A gente estende um pouquinho mais o assunto e abrimos aqui para que vocês possam estar batendo um papo aí com a gente, né? Vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer as suas colocações, né, para enriquecer aqui o nosso assunto. Então, estamos aí. Hoje o nosso tema é um tema bem forte, né? Um tema forte, mas necessário, né? Sempre é necessário nós estarmos buscando mais algum conhecimento a respeito de todos os assuntos. E o suicídio, ele tem um certo tabu, né? Porque algumas religiões condenam veementemente não só o ato do suicídio, como a pessoa que comete suicídio, né? E nós já entendemos que a pessoa que comete este ato, que chega nesse ponto, ela está doente, né? Ela precisa de ajuda. Então, e com todo o conhecimento, com todos os relatos que nos chegam do mundo espiritual, dos mentores, dos próprios espíritos, né, que já se suicidaram, os relatos que eles nos trazem confirmam que eles estão arrependidos, que eles precisam de uma nova chance e que eles vão ter essa nova chance de acordo com as leis universais, né, as leis divinas, e de acordo com é, a lei da reencarnação, né? Tá me aparecendo uma tela aqui que eu não consigo tirar. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui no Evangelho, no capítulo 5, um texto que vem nos falar sobre o suicídio. Né? O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Então, neste capítulo, ele fala de todas as nossas aflições, né? Quais as causas das nossas aflições, que nós já foi tema de nossas palestras, né? Sobre o esquecimento do passado. Tem vários itens que são tratados neste capítulo, inclusive o suicídio. Então, quando ele fala aqui do suicídio neste capítulo, ele vem explicar pra gente que a maior causa, né, de uma pessoa chegar neste ponto é o não entendimento das suas aflições, né? Nós passamos pela vida, estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, a nossa vida, de todos os seres que habitam o nosso planeta, será de provas,
né? As provas são os desafios que a vida nos oferece, e através desses desafios nós temos a oportunidade de crescer, de nos fortalecer, de entender o processo da vida. Então, eles são necessários ainda no nosso estado atual de evolução espiritual. Nós precisamos dos problemas, nós precisamos dos desafios que a vida nos traz. Qual a causa desses nossos desafios? Qual a causa dos nossos problemas? A causa dos nossos problemas está em nós, né? Nós aprendemos dentro desta filosofia, desta doutrina dos espíritos, nós aprendemos que tudo aquilo que nos acontece é de nossa responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o poder de escolha durante toda a nossa vida, e não só a nossa vida terrena, né? O nosso espírito também tem o poder de escolha. Nós podemos o tempo todo escolher. E dependendo das nossas escolhas, a vida, a harmonia do universo, a harmonia da grande vida de Deus, nos oferece situações para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. A questão é que muitas vezes nós nos afastamos da nossa essência divina, da nossa essência espiritual, né? Porque a nossa origem é espiritual, como nós já falamos por aqui. O nosso corpo físico, ele é apenas extensão do nosso espírito. Então a nossa essência é espírito, né? Quando nós nos afastamos desta verdade e passamos a viver uma vida automatizada, somente em busca de satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades materiais, é aí que nós nos afastamos da nossa essência. Nós vivemos apenas para satisfazer os nossos desejos e também as nossas necessidades, né? Porque precisamos, sim, de coisas materiais para a nossa sobrevivência. Precisamos nos vestir, precisamos comer, precisamos nos distrair, né? Precisamos estudar, precisamos muitas coisas materiais, né? Neste mundo material. Então, precisamos sim trabalhar e buscar o nosso conforto. Não é pecado, não é errado nós termos conforto, nós termos coisas boas, nada disso é errado. Muito pelo contrário, somos merecedores, porque Deus é abundância, né? Deus está em tudo, Deus é tudo. E nós, como seus filhos, como criaturas de Deus, temos o direito, sim, de gozar, né, das coisas deste mundo material. Mesmo porque é através deste mundo material, desta vida terrena, desta vida material, que nós adquirimos o aprendizado necessário. Então, não está errado nós trabalharmos bastante e buscarmos aquilo que nós almejamos, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos nos dedicar apenas à matéria, apenas no gozo dos desejos materiais e esquecer de cultuar, de desenvolver em nós as virtudes que são os dons divinos, né? São a herança de Deus em nós, as virtudes. Só que elas estão ali ainda adormecidas, né? Com toda com toda a evolução que o nosso planeta já teve, ainda está adormecida a maior parte das virtudes,
ainda dorme em nós. Elas já estão em nós, né? Como quando fomos criados, recebemos os dons de Deus, mas ainda estão adormecidas. E é através das nossas vivências, vida após vida, que nós vamos desenvolvendo uma a uma. Por isso que, além de buscar o conforto material para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, nós também precisamos buscar o desenvolvimento das nossas virtudes, né? Nós precisamos descobrir em nós os tesouros espirituais, porque cada vez que nós partimos aqui desta vida terrena, que nós regressamos ao mundo espiritual, a única coisa que levamos na bagagem são as nossas virtudes, são os nossos tesouros espirituais, é a nossa elevação moral que nós vamos levando conosco. Não levamos nada material. Por isso que correr atrás unicamente da matéria é perder tempo, porque nós não vamos levar nada daqui, né? Quando nós direcionamos a nossa vivência, a nossa vida automática, né? Vivendo, empurrando a vida com a barriga, vivendo apenas eu preciso trabalhar porque eu preciso ter as coisas, né? Só trabalhar, nós vamos nos esquecendo deste nosso lado, e aí começam a surgir os problemas que a vida vai nos trazendo, né? Muitas dos problemas que nós temos na vida são pelas nossas escolhas erradas. Mas muitos problemas entre aspas, né? Eu gosto de chamar de desafio. Muitos desafios da nossa vida, nós pedimos para passar, nós escolhemos, né? Quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, nós colocamos ali tudo que a gente queria aprender nessa vida, né? Tudo que era possível de nós aprendermos durante uma encarnação. E para alguns aprendizados, nós precisamos de provas um pouco mais difíceis, né? Então, nós pedimos algumas das provas pelas quais nós passamos. Só que pelo esquecimento, quando essas provas chegam, quando nós estamos prontos para superar, né, um novo desafio que nós mesmos pedimos, muitas vezes nós nos desesperamos, porque nós intensificamos demais este problema. Porque muitas vezes, perdidos no nosso egoísmo, nós achamos que somos a única pessoa a estar sofrendo no planeta, né? E por aí vai. Por várias razões, nós nos desesperamos na hora dos desafios. E muitas vezes nós perdemos o controle. E aí nós chegamos ao nível de desistirmos da vida. Muitas vezes, na maior parte das vezes, pelo que a gente lê, uma pessoa que tira a própria vida, não é que ela quer desistir da vida, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a sua dor, ela quer se livrar daquele problema que ela acredita que não tem capacidade de resolver. Muitas vezes, na maioria das vezes, falta fé em si mesmo. A pessoa não acredita em si mesmo. E Deus é tão misericordioso que Ele nunca nos dá um problema maior do que a nossa necessidade.
Os nossos problemas, eles são do tamanho do aprendizado que nós precisamos. E ele está de acordo com as forças que nós possuímos. Nós temos força, a força ideal para os problemas que se apresentam a nós. Deus sabe o tamanho do fardo que nós conseguimos carregar, porque Deus é perfeição, né? Deus é vida, a vida é perfeita e ela só se apresenta para nós no formato que nós mesmos criamos. Nós somos os criadores do nosso destino, através do nosso pensamento, através das nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos se apresenta para nós, né? Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, a pessoa, ela se desespera porque ela não acredita no próprio potencial, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, também nós temos um capítulo voltado para esse tema. Nós temos algumas questões que começam na questão 943, né, do Livro dos Espíritos. E são várias questões que ele vem falar para a gente desse tema. Na primeira questão, ele já vem explicando para a gente por que uma pessoa ela perde o gosto pela vida, né? Aqui ele pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente? Porque muitas vezes a gente acha assim, a pessoa está com uma depressão, por exemplo, né? Porque tudo começa assim, né? Uma pessoa que tira a própria vida, ela não resolve de um dia para o outro fazer aquilo. Ela tem os motivos dela, né? Muitas vezes começa numa depressão, num desgosto pela própria vida, né? Pelo caminho que a vida dela está tomando. Então, aqui o Allan Kardec pergunta para os espíritos: de onde vem esse desgosto? Porque muitas vezes a pessoa depressiva nos parece que não tem motivo, né? Ela tem família, ela tem um emprego, ela tem o que ela precisa, o necessário. Então, para nós, parece que aquela pessoa não tem motivos, né? Então, aqui eles respondem assim: é uma consequência, esse desgosto é uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades, ou seja, estão saciados. Então, vamos lá. É uma consequência da ociosidade, né? O que é a ociosidade? Quando nós não fazemos nada, né? Então, ociosidade na vida, o que ele quer dizer aqui, não é simplesmente não ter um emprego, um trabalho, né? É não ter um trabalho útil. Muitas vezes nós estamos numa profissão que não nos realiza como pessoas, né? Não é bem aquilo que gostaríamos de fazer, não é uma profissão que nos eleva, que nos ensina algo, né? Não nos completa. Por várias razões também nós entramos nesta profissão, né? Cada um tem o seu motivo. Muitas vezes pela oportunidade imediata, muitas vezes pela necessidade, muitas vezes porque foi o que apareceu, mas nunca tive vontade, atitude para fazer algo diferente. Cada um tem o seu motivo, mas está na profissão que não se realiza, né? Ou quando nós não fazemos nenhum trabalho no bem, né? Quando nós não buscamos ajudar as outras pessoas, seja de qualquer forma, mesmo dentro do nosso trabalho, mesmo dentro do nosso círculo social, da nossa família, das nossas amizades, nós nunca buscamos algo que traga
a alegria, que faça o bem para outra pessoa, né? Nós nunca detectamos alguém que esteja passando por uma dificuldade, nós não. É, como que eu posso dizer? Nós não damos atenção, não percebemos, né, as necessidades que as pessoas estão tendo ao nosso lado. Quando nós não temos nenhum tipo de atitude nesse sentido, nenhum tipo de atitude no bem, nós somos ociosos, né? Somos ociosos para a própria vida. Somos inertes. É aí que nós entramos no automático e nós vivemos apenas para trabalhar e pagar contas, né? Não realizamos nada além disso. Então, essa é a ociosidade que ele cita aqui. A falta de fé é quando nós nos afastamos da nossa essência, como eu estava falando, né? Quando nós não buscamos Deus de alguma forma, né? Não falamos nem em religião. Cada um pode ter a sua forma muito particular de buscar a essência da vida, a força criadora que rege a nossa vida e chame-a como quiser, né? Deus, Pai, vida, não importa como você chama esta força, mas é importante nós termos fé na vida, nesta força que nos alimenta, né? Que é harmonia, e pela sua harmonia nos traz tudo aquilo que nós necessitamos, inclusive as dificuldades, né? E pior de tudo é quando nós perdemos a fé em nós mesmos, né? Quando perdemos a fé no nosso potencial de criação e de realização, né? A pessoa que entra numa depressão, ela não acredita no potencial dela, ela se entrega, né? E por vezes a satisfação de todas as vontades, né, é quando nós vivemos para satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas vaidades, porque muitas vezes nós trabalhamos muito, né? Mas não para satisfazer as nossas necessidades primárias, mas para satisfazer a nossa vaidade, porque queremos um carro novo, né? Porque queremos dar tudo para os nossos filhos, tudo que é material, né? Não vai faltar nada. E muitas vezes nós sacrificamos o nosso tempo, por exemplo, que é muito precioso, né? O tempo com os nossos filhos, o tempo com aquela pessoa com quem nós vivemos, os nossos companheiros. Muitas vezes nós sacrificamos isso para ter um emprego onde nós vamos trabalhar mais, onde nós vamos ganhar mais, para satisfazer então as nossas vaidades. Então, o que ele fala aqui? Muitas vezes esta loucura, toda esse conjunto, né, de ociosidade, por não ter uma prática no bem, por não buscar a fé verdadeira, por nos afastarmos da grande força criadora, por viver unicamente para satisfazer os nossos desejos, este conjunto é que nos faz perder o gosto pela vida, é que nos deixa um vazio, porque muitas vezes por este conjunto de coisas que nós citamos, nós vamos deixar de conviver mais harmoniosamente, com mais qualidade para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, isso pode gerar um grande vazio na nossa vida. Muitas vezes também, a nossa vida, de uma vida para outra, nós que acreditamos na reencarnação, quando nós acreditamos na reencarnação, de uma vida para outra,
não existe uma interrupção, né? A nossa essência, ela continua sendo a mesma. Nós somos o mesmo espírito que éramos em outra vida. Estamos apenas com um corpo diferente, né? Uma roupa diferente. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos todos os nossos registros das nossas vivências anteriores. Se nós desenvolvemos lá no passado uma vida onde nós não nos dedicamos a cultivar os nossos dons espirituais, os nossos valores, né, como seres humanos, nós já trazemos gravado no nosso inconsciente este vazio, este início de uma depressão. Nós já trazemos a tendência depressiva de outras vidas. Por isso que se diz também que o suicídio ele pode ser reincidente, né? Se eu estou tendo uma ideação suicida neste momento, em outras vidas eu já provavelmente já fiz isso, né? Porque eu não tenho coragem de seguir adiante com os meus propósitos de crescimento, né? Porque eu me intimido diante dos desafios que a vida me traz. Então isso pode ser uma tendência que já está gravado no meu perispírito. E se eu não me liberto desses sentimentos, né? O sentimento muitas vezes de culpa faz isso com a gente, né? O sentimento de culpa é um sentimento muito corrosivo. Nós podemos desenvolver um sentimento de culpa e arrastá-lo por muitas vidas. E isso nos traz muito sofrimento, né? O sentimento de culpa pode nos levar a uma depressão. Por isso que é muito importante buscar o autoconhecimento. Nós precisamos conhecer aquilo que está em nós, né? Conhecer aquilo que trazemos há muito tempo, né? Precisamos trabalhar isso, ressignificar os nossos registros para abandonar esse sentimento de vazio, de falta, de carência, que nos levam a uma depressão, que nos levam a um pânico, né? E finalmente que podem nos levar a acabarmos com a nossa própria vida. Deixa eu ver aqui. Eu estou com um probleminha. Por quê? Eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês hoje. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Mudou alguma coisa na configuração aqui do Facebook e eu não consigo, gente, ver os comentários de vocês. Mas vocês vão colocando, porque depois eu entro e eu posso responder aqui, tá bom? Eu não sei o que aconteceu aqui hoje. Ai, será que eu consegui? Ainda estou com esse problema. Pessoal, hoje eu não estou conseguindo
ver os comentários de vocês. Não sei o que aconteceu aqui. Mas vocês podem colocando os comentários de vocês, que depois eu vou ler com muito carinho e a gente comenta também, tá bom? Infelizmente eu não sei o que mudou aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Ai. É melhor eu não mexer, porque senão eu vou acabar saindo aí. Bom, então voltando, gente. Então, esse é um tema, assim, que foi colocado esse mês para nós, porque nós estamos agora em setembro, né? E agora o setembro é dedicado a esse tema. E é importante a gente pensar um pouco sobre ele, né? E observar como que nós estamos agindo, né, com aquelas pessoas com quem nós convivemos. Primeiro ponto é nós nos observarmos, porque principalmente nesse momento, né, com a pandemia, com todas as dificuldades que nós estamos aí enfrentando, todos nós de alguma forma fomos afetados, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade para lidar com este momento, com as dificuldades que surgiram, algumas inéditas na nossa vida, né? E a gente está aí aprendendo a lidar com essas novas situações. Então, todas as pessoas, independente de ter adoecido, né, independente de ter perdido ou não alguém da família, alguém próximo, um amigo, um conhecido, todos nós de alguma forma fomos afetados, né? Muitas pessoas perderam seu emprego, o que é gravíssimo. Então, nós precisamos, primeiro ponto, é nos observar como que nós estamos lidando com tudo isso, né? Se necessário, buscar ajuda, né? Se conectar com a espiritualidade. Primeiro ponto, sabe por quê? Porque é tão barato, a gente não precisa nem sair de casa para isso. Nós não vamos gastar nada com isso, né? Buscar Deus em nós, não no externo, né? Buscar Deus que já está em nós. Fazer essa conexão, cada um à sua maneira, através de uma prece, através do evangelho dentro do seu lar, através de uma meditação, através de uma conversa, né, com as pessoas com quem você convive. Então é importante fazer essa conexão com Deus, né, para fortalecer o nosso íntimo, para buscar as nossas forças para passar por esse momento. Segunda coisa é nós termos mais sensibilidade com aquele que está ao nosso lado, né, com o nosso próximo. Observar os nossos filhos, como que eles estão, porque todos, como eu disse, de alguma forma, foram atingidos, né? Até as crianças, né? Ou principalmente as crianças, a gente tem observado isso, ficaram muito tempo presas, sem contato com os colegas, com os familiares, né? Então é importante observá-los agora, conversar com eles, proporcionar momentos de descontração, momentos agradáveis, sem fugir dos compromissos, é lógico, mas observar como é que eles estão reagindo a tudo isso, os adolescentes, né?
enfim, todos aqueles que convivem conosco. É importante nós estarmos observando, né? Porque quando uma pessoa ela tem essa ideação suicida, quando ela chega a cometer esse ato, as pessoas que estão ali com ela, que convivem, os familiares, principalmente os pais, eles vão ser atingidos gravemente, né, pelo sentimento, muitas vezes de remorso, de culpa, né? Porque não viu o que estava acontecendo, porque não percebeu, que o outro não falou. Aí vem uma série de indagações que são bem difíceis de ser trabalhadas depois, né? Então, por que faz-se agora essa campanha sobre o Setembro Amarelo? Por que a gente fala sobre isso, né? Porque é um tema que está dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, é para ser falado, né? É para ser estudado, para ser entendido, porque nós devemos trabalhar com a prevenção, né? Para não perdermos mais vidas dessa maneira. Então, nós precisamos nos prevenir, nos observando, nos analisando e auxiliando aqueles que estão ao nosso lado, né? Se for necessário, buscar uma ajuda especializada de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico. É importante nesse momento, muitas vezes no primeiro momento de uma depressão, é necessário entrar com uma medicação, né? Nós estamos, a grande maioria das pessoas busca a fuga, né? Busca os remédios para dormir, remédio contra ansiedade, todos os tipos de remédio, mas que muitas vezes eles servem como uma fuga, né? A pessoa tem uma insônia, então ela vai tomar uma medicação para dormir e vai resolver o problema dela. Ao invés disso, ela deveria buscar o fato, qual é a causa que está provocando a insônia nela, né? Claro que algumas vezes deve ser tratado com uma medicação, né? Uma ansiedade muito grave, de início talvez precise de uma medicação, e é isso que eu estou colocando aqui, né? Que muitas vezes no início de um tratamento é preciso uma ajuda especializada e alguma medicação. A única coisa que nós não podemos fazer é recorrer à medicação como uma fuga. Nós precisamos olhar para os nossos sentimentos, né? Se de início foi preciso entrar com uma medicação, aos poucos eu preciso buscar ajuda para eliminar esse sintoma, para tratar dos meus sentimentos, para buscar o meu equilíbrio emocional, para não deixar isso se agigantar, né? Para eu não viver mais ainda como um zumbi, dependente de remédios, dependente de pessoas, né? O que nós buscamos na nossa vida é exatamente o contrário, é a independência, é vivermos por nós, pela nossa satisfação, pelo nosso aprimoramento, né? O aprimoramento, ele é individual, ele é intransferível. Cada um de nós vai crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, de uma forma única, particular, individual, né? Nós temos o apoio uns dos outros, devemos sim nos apoiar mutuamente, mas o crescimento é individual. Por isso nós precisamos ser cada vez mais independentes, né? Bem, infelizmente eu não consigo acessar os comentários de vocês. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Então, gente,
como eu falei para vocês, coloquem aí os comentários de vocês, que eu vou entrar depois. Aí quando eu acabar a live aqui, que eu conseguir não ficar mexendo, aí eu vou fuçar aqui, eu vou entrar e eu respondo cada um dos comentários, tá? Infelizmente, eu não consigo visualizar, né? A tecnologia, eu tenho as minhas limitações ainda com a tecnologia, então de imediato assim, eu não vou poder resolver, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para vocês esse tema, que é um tema muito importante, né? Nós precisamos buscar o nosso fortalecimento da maneira, né, muito individual, muito particular de cada um. Nós precisamos nos conectar a níveis mais elevados de consciência, né, para buscar uma conexão, né, uma conexão que vai nos envolver, que vai nos amparar, que vai trazer luz para a nossa vida, entendimento. Nós precisamos buscar o conhecimento através do estudo, né? Fazer leituras que nos tragam também o conhecimento para entendermos os processos da vida. Nós temos aqui no Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos uma vasta literatura espírita falando a respeito deste tema. Então é importante nós estarmos conscientes daquilo que pode nos afundar ou daquilo que pode nos elevar. Nenhum de nós estamos livres, né, de entrarmos numa situação de desespero, de achar que nada mais tem jeito na vida, de que a vida não tem mais sabor. Todos nós estamos nessa caminhada e podemos entrar num quadro depressivo, né? Por isso que nós precisamos buscar conhecimento, por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé e trabalhar no bem a todo instante, a todo momento, né? Direcionar a nossa vida para atitudes no bem e no crescimento. Então eu vou ficando por aqui. Infelizmente não pude falar com vocês, mas eu desejo a todos uma noite maravilhosa, muita paz no coração de todos, que possamos estar juntos nesta caminhada, na busca do conhecimento, no fortalecimento da nossa fé. Um grande beijo para todos vocês e uma ótima noite. Obrigado, gente.